principalmente no momento em que passamos, em que vivemos, né? Nesta existência que compartilhamos agora, num momento crucial para todos nós, para o planeta, né? Passando de provas e expiações para regeneração, uma transição que é gradual, que ainda, né, levará mais alguns anos, e que, como nós temos percebido, né, cheia de surpresas e de eventos que, mesmo sabendo de tudo, muitas vezes nos fazem perder um pouco da esperança. Então, a ideia do tema de hoje, né, renovando as esperanças com Jesus, vai envolver um pouco disso tudo, um pouco do final do ano agora. Depois de amanhã nós iniciamos o último mês do ano de 2023. E se nós pararmos aí para lembrar e refletir pessoalmente, há pouco tempo nós estávamos virando 31 de dezembro de 2022. Passou muito rápido, né? Tem passado muito rápido por causa do volume de informações e de acontecimentos na nossa vida. E todos nós, no dia 31 de dezembro, estávamos lá fazendo promessas, fazendo pedidos, né? Alimentando as esperanças para o ano que se iniciava. Então, essa renovação de esperanças, ela deve ser diária, mas eu sei que não é simples, para todos nós não é simples, né? Tem muito corre-corre, tem muitas distrações, muitas vezes a gente se distrai a ponto de esquecer quem somos, que somos seres divinos, criaturas de Deus, infinitos, espíritos imortais, e nos esquecemos de Jesus, né? Até às vezes nos desesperamos a ponto de esquecermos que Jesus, né, não nos abandona nunca e que Deus não nos abandona nunca. Então eu inicio a nossa exposição de hoje, né, dando adeus ao ano velho, né, e desejando que a Deus venha o ano novo, mais fortalecidos, mais revigorados, mais esperançosos e mais certos de que estamos aqui reunidos, fazendo o nosso melhor individualmente e coletivamente, né? Ainda com muitas imperfeições, mas o principal de estarmos aqui comungando da doutrina espírita, né? O Consolador prometido por Jesus, né? É o fato de estarmos racionalmente professando a nossa fé, uma fé raciocinada, uma fé que busca o discernimento, né? Entendendo que há falhas ainda e há percursos e percalços a serem perseguidos e transpostos. Então, lembrem-se no dia 31 de dezembro, adeus ano velho e adeus ano novo de 2024. Os últimos anos, né? E aí não vou muito longe, né? Desde que iniciou-se a pandemia e todas as consequências advindas desse evento, né, na história da humanidade, nós passamos por uma série de problemas. Todos tivemos problemas de todos os níveis e de todas as dimensões, pessoalmente, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, né? E com isso, muitos
se desesperaram, né, com razão, em alguns casos. Isso despertou muito medo nas pessoas, né? Eu ainda percebo um medo que tá difícil de nós abandonarmos, né? Algumas pessoas ainda estão muito atreladas a esses medos, alguns ainda desesperados, alguns ainda muito atrelados às perdas que aconteceram, né? Devido a todos os contextos, não só da pandemia, mas guerras recentes que afetaram e impactaram o mundo inteiro, questões políticas, né? Tanto aqui nos Estados Unidos como em outras partes do mundo e principalmente no Brasil, muitas diferenças que foram se acentuando entre as pessoas, diferenças que chegaram a um nível exageradamente agressivo, né? Que passaram do ponto, vamos dizer assim, né? E vem se mantendo ainda em muitos casos. E principalmente, de acordo com o que a espiritualidade tem nos trazido, né? Em palestras, em obras, livros, mensagens do Divaldo, de outros médiuns e de outros oradores espíritas, existe, né, por causa dessa transição, uma guerra espiritual muito forte sendo travada no plano espiritual, né? É um momento delicado. E nesta guerra espiritual, nós participamos, ainda que indiretamente, porque, né, não podemos enxergar o que está acontecendo, mas a esperança alimenta o lado do bem, enquanto o desespero vai alimentar, né, as energias e as vibrações inferiores. E é por isso que nós precisamos ter essa certeza e essa consciência de que fazemos parte deste momento, né? Estamos atravessando essa transição e nesta existência o que fizermos e o que deixarmos de legado positivo ou não tão bom vai impactar na nossa próxima visita ao planeta. E eu tenho certeza que todos aqui querem ter o ticket de retorno garantido, né? Principalmente porque quando iniciar a regeneração, apesar de ainda haver um pouco do mal aqui, né? O impacto que ele vai exercer de maneira geral vai ser menor. Então as coisas possivelmente e provavelmente serão bem diferentes. Então, esse desespero, esse medo e essas perdas têm que nos levar a reflexões profundas, né? Eu tenho particularmente, e eu já procurei saber um pouco a respeito e encontrei inclusive outras pessoas com a mesma condição e que talvez aqui, né, tenha esse tipo de acontecimento na sua vida da mesma maneira. Frequentemente, às 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, eu acordo, né? Eu frequentemente acordo e a sensação que eu tenho naquele momento é que a espiritualidade está me convidando, me chamando para uma oração, para uma leitura, né? Uma leitura, né? Exato, né? E eu conheço algumas pessoas, muitos estudiosos da doutrina espírita, do evangelho, que já me falaram a mesma coisa. Eu também acordo essa hora e a única coisa que me faz novamente pegar no sono, daí a 30, 45 minutos, é uma leitura, uma meditação e uma oração profunda, né? E eu acredito que esse chamado é a espiritualidade pedindo suporte para esse combate que eles estão travando do lado de lá para o nosso bem, né? Então,
é nesse momento que eu reflito sobre as coisas que têm acontecido na minha vida, nos projetos que eu quero desenvolver, não só no âmbito da profissão de fé, mas pessoalmente, profissionalmente, com a minha família e também, né, as contribuições que eu posso trazer. Muitas vezes, quando eu tenho palestras ou exposições para fazer aqui, é um momento que eu abro, leio alguma coisa que possa me inspirar ou trazer para o material que eu vou apresentar, né? Então, só que muitas vezes, muitos de vocês ou de nós estão acordando aí e estão tão preocupados com outras coisas que não tem esse momento para pensar se há uma razão disso estar acontecendo, uma razão maior, um propósito maior, um propósito até divino na vida de cada um de nós, né? Então nós precisamos que não seja às 4 da manhã, mas em algum momento do dia desacelerar, parar e tentar pensar um pouco e refletir sobre o todo no qual estamos inseridos. E aí eu inicio, já iniciei, mas eu reinicio, né? Trazendo a definição de esperança, porque eu acredito que para alguns aqui, né, vai ser uma surpresa a definição que eu vou trazer. Então, se eu vou buscar o significado de esperança, eu vou encontrar mais ou menos, né, na fonte que eu consultei, ato de esperar aquilo que se deseja obter, expectativa na aquisição de um bem que se deseja, aquilo que se espera desejando, né? Então eu espero que aconteça aquilo, eu desejo que eu tenho de que aquilo aconteça. E a segunda das 3 virtudes teologais divinas, simbolizada por uma âncora ou pela cor verde. As outras 2 são a fé e a caridade, né? Então fé, esperança e caridade. Olha que trio maravilhoso, né? Que nós precisamos sempre buscar manter no nosso dia a dia e nos hábitos que nós desenvolvemos. E aí, se eu buscar no Novo Testamento e no Antigo Testamento, né, nas Escrituras, a palavra esperança vai aparecer ali em torno de 142 vezes. Ou seja, na palavra de Deus e de Jesus para conosco, né, esperança aparece uma quantidade significativa de vezes. Porque isso deve fazer parte de nós, né? Nós devemos carregar isso conosco. Então, no Salmo 42, no versículo 11, eu encontro: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, né, nós vamos encontrar: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mais uma vez. E Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, vai nos trazer: assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor, que tem a ver com a caridade, né? O maior deles, porém, é o amor. De novo a palavra esperança. E aí eu peço licença para apresentar a vocês um breve vídeo que com certeza vocês vão se lembrar no dia da passagem de ano, daqui a um mês. Dear friend, do you mind if I have a word? It won't take much of your time, I promise. Let's skip the introductions, as we know each other quite well. Yes, it's me speaking, January the 1st. I know it hasn't been exactly easy since we last saw each other.
but I'm here to remind you that we're about to meet again very soon. And so I thought I'd share a piece of advice. A word, really. But one that will help you get through the other 364 days with ease. And the word is movement. That's right, movement. I'd love to see you start the year doing just that. Moving. And I don't just mean the exercise kind. I mean movement of the spirit, of the soul. Move, so you can move someone else's heart. Move, so you can find the inspiration to create, to invent. You see, when you're moving, there's no time for fear, for doubts, because it pushes you forward, makes you stronger, wiser. So take my word, write it down on a napkin, put it in your smartphone. Movement inspires. And when put into action, it will make every single day of your year count. Starting with me, your friend, January the 1st. Movimento, ou seja, o oposto de ficarmos parados, estagnados, esperando, reclamando, né? Se queixando, arrumando desculpas, esperando a morte da bezerra, né? E aí, nós vamos mudar um pouco a forma de entender a palavra esperança, né? No verbo esperançar. Sim, esperançar é um verbo. E aí, eu busquei em um texto do Mário Sérgio Cortella, acho que todo mundo aqui deve saber quem é, né? Muito bom, né? É um filósofo, professor. E aí eu trouxe um trecho onde ele diz o seguinte: é preciso ter esperança para chegar ao inédito viável e ao sonho. Ao inédito viável, ou seja, possível, e ao sonho. Cuidado. Há pessoas que têm esperança do verbo esperar. Esse grande educador e filósofo falava da esperança do verbo esperançar. Aí ele se refere a Paulo Freire aqui. Esperar é, eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Esperançar é ir atrás. Olha o movimento. É não desistir. Esperançar é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. Esperançar significa não se conformar. Quando eu coloco água em um copo, ela se conforma ao recipiente e está aprisionada nele. É preciso que você e eu sejamos capazes de transbordar. A esperança permite que você transborde, isto é, vá além da borda. Então, né, é esperançar e se movimentar, não estagnando, não aguardando, sentado e que o seu desejo caia no seu colo, né, subitamente. Quem esperançar sempre alcança, exatamente, né? Mas como, né? Quando eu busco esse movimento, que direções, para onde eu vou, né? E muitas vezes esse vazio ou a falta dessa resposta nos força a ficar estagnados, né? Ou por ignorância, ou por conformidade, ou por conveniência,
né? Cansaço, né? Ou por medo de fazer o diferente, de arriscar, né? Porque a mudança provoca dores, né? E fazer esse movimento de mudança muitas vezes nos leva a nos desculparmos justamente dessa forma. Ah, mas está bom aqui. Mas está bom aqui, e se estiver melhor da outra forma? Por mais que doa um pouquinho, né? Então, quando eu decido que vou me movimentar e vou me colocar numa trajetória, né, eu preciso estar convencido, né, ter as minhas convicções, e eu não posso nunca deixar de fora ele. Em João capítulo 14, né, nós temos Tomé, né, perguntando: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? E Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo que formos fazer, tudo que esperançarmos, né, naturalmente já tem chances ótimas de acontecer, porque Deus e Jesus estão no nosso background aqui, né? Estão nos auxiliando, nos suportando, né? Mas quando nós colocamos, né, convictos o Mestre na nossa trajetória e caminhamos com Ele em direção a Ele, né, a chance de dar errado é muito pequena. É muito pequena, né? E se der errado e doer um pouco, pode ser que aquela dor seja o remédio que precisamos, né? Para te forçar a voltar para o rumo certo, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Jesus, né? A gente tem falado muito nos nossos estudos internos aqui na casa, e eu trago isso muito forte de um grupo que eu frequentei em Massachusetts, uma casa espírita, que tenho amigos muito queridos lá. A dirigente da casa, ela sempre falava comigo assim: olha, hoje aconteceu isso, foi muito difícil, situação complicada, e nessas horas eu sempre me pergunto, o que Jesus faria nessa situação, né? Por mais que você não faça como Jesus, pelo menos, né, errar muito diferente dele, você provavelmente não vai, porque você está trazendo para o nível da consciência e do discernimento aquela decisão que você vai tomar na hora, né? A impulsividade nunca resolve, nunca ajuda. Quantas vezes nós vimos Jesus agir com impulsividade, né? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E há 2000 anos ele nos prometeu que enviaria o Consolador prometido, né? Então, nos foi dada a oportunidade nessa existência de comungarmos da doutrina espírita, que não é a religião do futuro, mas pode ser o futuro das religiões. E que, como eu falei bem no início, nos convida a uma fé raciocinada. E por muitos anos e muitas existências, mesmo professando a fé em Cristo, nós fizemos isso de forma cega, de forma agressiva, da forma não ideal, né? Muitas vezes até da forma muito equivocada, né? E agora não. Agora nós temos contato com toda a
clareza possível que os Espíritos nos trazem de tudo que era difícil de entender ou que nós algum dia julgamos ou argumentamos ser difícil e por essa razão não termos nos interessado pelo assunto. Né? Eu falo isso muitas vezes. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre nos capítulos se iniciam com passagens das Escrituras, do Evangelho, né? E aí você às vezes lê ali e fala assim, nossa, nunca entendi essa passagem. Aí vem ali, né, logo na frente, instruções dos Espíritos. E aí o Espírito vem, fala de uma forma que nós podemos trazer para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Ainda que em 1857 fosse usada uma linguagem mais rebuscada, né? Mas a essência da mensagem, a essência da instrução é muito mais fácil de nós assimilarmos hoje. Então não tem desculpa, né? E nós precisamos tentar ao máximo andar com esses ensinamentos ao nosso lado. Outras obras, que não só as obras de Kardec, que são fundamentais para todo espírita que quer caminhar de acordo com a lei. No domingo passado e no próximo domingo, já fica o convite, né? Nós fizemos aqui uma discussão sobre Paulo e Estevão, né? E aí, nessa repreparação do material para essas duas aulas, eu fui lendo, e hoje Paulo e Estevão, por exemplo, é tido como um dos 10 livros mais importantes da doutrina espírita. E a profundidade dos ensinamentos que nós temos ali realmente é muito grande, né? Fica o convite, abro parênteses, Paulo e Estevão, tá? Então esse Consolador prometido que é a doutrina espírita, né, é uma tríplice perfeita para quem souber balancear tudo aquilo que nós não conseguimos balancear nos últimos séculos, né? Porque ou nós viemos e fomos ciência pura, ou nós viemos e fomos fé pura, né? Ou filosofia pura. E hoje não. Kardec nos trouxe a possibilidade de equilibrar, né, nas quantidades perfeitas aquilo que nos coloca, né, numa posição muito favorável e muito positiva, muito benéfica para nós mesmos e para quem está ao nosso entorno, né? Então, a religião, né, ela vai ser aqui, né, a nossa ligação com Deus, com o divino, que não pode faltar. A ciência nos traz instrumentos teóricos para nos basearmos e nos fundamentarmos nas nossas crenças, naquilo que naquilo que, mesmo que não enxerguemos, possamos acreditar e confiar por ser tudo, né, subsidiado por Deus. E a filosofia, que muitas vezes, né, nos trouxe ao pensamento e à reflexão muito drástica, hoje nos permite equilibrar os nossos valores morais, né? Então, existiram pensamentos filosóficos lindos há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, né? Mas que quando nós avaliávamos a moral e a qualidade moral da prática daqueles pensamentos, né, nós íamos exatamente no sentido contrário ao que a lei e ao que Deus esperava de nós, né? Basta ver na própria época em que Jesus nos visitou, como, né, os sacerdotes ali, né, estavam num nível de corrupção, de corrompimento tão grande, apesar de todo o conhecimento, de todo o estudo e sabedoria que eles podiam carregar, né, mas a atitude, né, muitas vezes não condizia com o que a lei, imagina, né, um praticante da lei, um sacerdote que pregava a lei,
mas que falava de uma forma e fazia de outra. Hoje não cabe mais essa hipocrisia em nós. Não cabe. Não cabe porque tem espíritos o tempo inteiro nos acompanhando e olhando o que nós fazemos. Então, todos nós temos esse direito e vamos errar muito ainda. Mas errar conscientemente é uma coisa que, na hora que as consequências chegam, muitas vezes você não vai ter argumento. Eu fiz isso, aconteceu isso, mas eu sabia que isso ia acontecer. Ai, meu Deus, prejudiquei. Ai, meu Deus, olha quantas pessoas eu envolvi nessa situação. E não adianta, né? Simplesmente falar, desculpa. Eu não vou fazer mais. Ótimo que não faça mais. Mas às vezes as consequências são permanentes. E vão durar por uma existência e até por mais de uma. Então, baseado nessa tríade, né? O convite que eu faço para todos nós hoje, é buscarmos qualidade e sentido de vida. Como nós já vimos, esperançar é almejar, sonhar, agir e buscar. É o contrário de esperar, apesar de muitos associarem esperança a esse verbo. Então nós precisamos buscar qualidade de vida interior, conosco mesmos, né? E não somente conosco de uma forma egoística, né? Mas compartilhando o que tem de melhor com quem está ao redor, e principalmente quem precisa. E quem ainda não está apto a fazer dessa forma, ou a viver com a mesma qualidade que nós já conseguimos alcançar. Os recursos são oferecidos, são disponibilizados por Deus. O primeiro deles, que eu gostaria de ressaltar, é o tempo, né? E nesta encarnação, nós estamos tendo mais uma oportunidade. Já tivemos várias, inúmeras, incontáveis, né? E de alguma forma ou de outra, não aproveitamos da forma que poderíamos, por N razões, né? Há quem vai dizer, o tempo é infinito. Eu tenho todas as encarnações para me corrigir, né? Para reparar as minhas faltas. Tem sim. O problema é que numa encarnação, né? Numa mesma encarnação, numa única encarnação, o seu tempo é limitado. E aí, desperdiçar esse tempo, muitas vezes, não vai te garantir que você vá voltar a reencarnar no prazo que você acha que vai ou que deseja. Nós sabemos que a fila no plano espiritual, né, é muito maior do que as vagas disponíveis aqui no planeta, né? Então, a encarnação é uma dádiva, né, sem tamanho. É uma oportunidade sem tamanho. Eu trouxe essa expressão, memento mori, que significa a morte a morte ela é eminente, né? E aí, ou ainda, né? Lembre-se da morte, né? Então, para quem não acredita em reencarnação, isso aqui é pesadíssimo, né? Pesadíssimo. Lembre-se da morte.
A morte chega. E para essas pessoas, a morte chegou, acabou, né? Nós já temos um plus, nós já temos uma vantagem. Lembre-se da morte, né? Agora, quando a morte deste corpo chegar e eu fizer a transição ali para o plano espiritual, de volta à pátria espiritual, como que eu vou chegar lá? Né? O que eu vou levar? Qual é a bagagem que eu vou trazer comigo? Né? Porque bens materiais a gente não vai levar. Então o tempo é infinito, mas é limitado ao mesmo tempo. Perder tempo é abrir mão dessa oportunidade. Então nós precisamos aproveitar bem esse tempo, com coisas produtivas e de preferência que contribuam para o seu crescimento, bem como daqueles que cruzarem o seu caminho. Todos nós, e eu me incluo, tá? Lembrem quando, em algum momento do seu dia, da sua semana, né, você conscientemente investe tempo em coisas inúteis, em coisas que não vão te trazer benefício nenhum ou a ninguém, né? Nós ainda estamos nesse estágio. Mas a partir do momento que o discernimento e a consciência, ou que um espírito amigo sopra, né, nos nossos ouvidos aqui, olha, que tal? Preste atenção, lembra disso, né? Não dar ouvidos a isso, né, é um desperdício. Porque eles estão aqui para nos suportar e para nos auxiliar. Eles não podem tomar as decisões por nós, mas eles podem nos, né, mais ou menos ali, sugerir melhores escolhas. Então, os recursos divinos, né, incluem o ambiente. Nós estamos inseridos neste momento, neste ambiente, né? Claro. Da reprodução. Essa pergunta é difícil demais, viu? Tá, é uma pergunta muito ampla, ou melhor, a resposta é muito ampla, tá? Mas eu vou tentar sintetizar aqui brevemente e numa outra oportunidade, né, a gente pode explorar melhor. Não, de maneira alguma. De forma alguma. Vamos só lembrar aqui o seguinte: quando o senhor menciona que começou com 2, né? Eu sinto lhe informar que não começou com 2, né? Porque essa é uma interpretação literal da Escritura, né? Mas nós temos, inclusive eu posso te recomendar alguns livros muito bons, onde os Espíritos vêm nos mostrar realmente essa trajetória, desde a criação do planeta, né, até o concurso dos Espíritos que vieram sendo trazidos para cá. Então o que acontece é o seguinte: os Espíritos são criados num nível de ignorância, né, total, e eles começam a caminhar para evoluir. E esse nível de ignorância ou de vibração que determina aonde eles habitarão. Então, o planeta de 1 milhão de anos atrás, né, não é o mesmo planeta de hoje, quando você tinha os homens das cavernas e espíritos onde espíritos rudes animavam. Tá? Com o passar do tempo, vai havendo um progresso. E os espíritos também já nos mostraram que espíritos evoluídos de outros lugares foram exilados aqui para se misturarem e trazerem os avanços intelectuais.
Ok. Bom, você viu, só você viu, eu conheci, me disseram, fruto da sua imaginação. Quando a igreja evangélica, lá no tempo, que é a mesma coisa, falou, olha, isso aí é o demônio tentando multiplicar tudo que leva para a cabeça. Ok, aí fui espírita e falaram, ó, você mergulha, você enxerga as coisas em outro livro. Agora a pergunta para você, que é dessa área, qual é a resposta para isso? Porque, veja bem, na igreja católica existe uma resposta. Na igreja evangélica existe um procedimento de um primo que ele era pastor. Ele falou, existe uma manipulação do rebanho. Muito bem, a pergunta é para mim, eu quero entender, eu tenho 73 anos de idade e agora não entendi nada. Ok. Responde para mim isso, por favor, para me ajudar. Tá, de forma bem rápida. Lembre-se que nós somos espíritos e que a vida verdadeiramente está no plano espiritual. Esse corpo de carne é uma experiência temporária. Por alguns anos, a sua mãe e a sua irmã animaram o corpo delas. E aí, elas desencarnaram. E então, elas continuam vivas no plano espiritual. A mediunidade é esse mecanismo que coloca pessoas encarnadas ainda, né, através de canais mediúnicos, né, psicológicos, ou de visão, ou de audiência, em contato com esses espíritos. Então, de alguma forma, se isso aconteceu, pode haver uma relação, né? A relação ela existe, é sua mãe e sua irmã. Não, tudo bem. Mas eu preciso entender. Só conheci um padre de Curitiba que falou, a igreja católica explica isso e você tem uma habilidade diferente. Eu não quero ser diferente de Guilherme. Eu só quero uma interpretação, um esclarecimento. Eu preciso entender. Ok. Como eu lhe falei, é mais profundo do que simples minutos que eu posso te oferecer. A gente pode até, ou em um outro momento, ou com algum outro dirigente da casa, te esclarecer de uma forma que vai te deixar mais confortável com a resposta. E aí, eu te peço desculpas pelo seguinte, se eu te der uma resposta muito abreviada, talvez seja pior, entendeu? Mas tem um porquê, tá? E é um porquê mais belo do que o senhor imagina. Eu estou aqui exatamente com esse objetivo, entender alguma coisa. Ok. Porque já que é o ambiente espiritual, de repente eu não consigo ver o outro lado. Entendeu ou não? Sim. Não. Eu preciso saber. Você vai entender, eu te garanto. Eu te garanto que vai, viu? É belo, é lindo, viu? Não, olha, não se preocupe. Ok, não se preocupe, tá? Eu acho que a gente tem que cumprir o horário da palestra aqui, mas eu entendo também que esses momentos às vezes são decisivos para que, por exemplo, né? Qual que é o nome do senhor? Qual é o seu nome? Gan. Ok. Então, é decisivo para que ele volte, né? Talvez uma negligência minha de não responder colocaria ele numa posição de não querer mais voltar aqui. Tá certo? Tá bom? Viu? Seja muito bem-vindo, viu? Sempre. Vai achar, tá? Então,
nós temos o ambiente, nós estamos no nosso melhor momento intelectual, racional. Nós temos ferramentas poderosíssimas ao nosso alcance, as obras espíritas, né? O Evangelho, a Bíblia, né? Nós não podemos, eu tenho ali a Bíblia e consulto a Bíblia, adoro ler a Bíblia com frequência, né? Nós temos os bens materiais que são essenciais para essa experiência, né? Guardando as proporções de utilização, de benefício, sem exagero, sem extrapolar. Nós temos os amigos e os familiares, que são os espíritos que vão nos proporcionar ajustar as nossas dificuldades e corrigir as nossas falhas, né? Exercitar a paciência, exercitar a fraternidade, exercitar a caridade. E principalmente nós temos o próximo, porque amar amigo e familiar é fácil. Segunda-feira, no meu culto no lar, capítulo Amai os vossos inimigos. As minhas filhinhas, eu tenho uma de 8 e uma de 10, olharam assim, me ouviram fazer a leitura. Papai, mas tem que amar o inimigo. Tem que amar o inimigo, né? E os espíritos nas instruções são claros. Você não vai amar o seu inimigo e conviver ou confiar ou trazer para dentro de sua casa como a um amigo ou um familiar. Mas não desejar o mal, orar pelo inimigo, isso é amar o vosso inimigo. Então, muitas vezes, o próximo é esse inimigo. O próximo é aquele que a gente não conhece. O próximo é aquele que no trânsito, na volta para casa, vai te fechar e você vai proferir um palavrão, né? E na hora que você manda um palavrão para o próximo, é como se fosse uma seta, uma flecha que você dispara em direção a ele. Você só piora a situação, né? Então, observem que os recursos estão todos disponíveis para nós. E aí eu pergunto, onde você deseja chegar? Através de caminhos retos ou caminhos equivocados? Se eu sair lá de Boynton em direção a Deerfield ou a Fort Lauderdale, eu posso vir pela Federal, eu posso vir pela 95, eu posso vir entrando em cada uma das cidades, em Delray, em Boca, em Deerfield, até chegar lá embaixo, né? Então, os desvios às vezes vão ser positivos, às vezes não tão positivos, às vezes vão ser compulsórios, você vai ser forçado a fazer aquele desvio, justamente porque não é a hora de chegar naquele destino naquele momento, né? E aí eu sempre gosto de lembrar, quantas vezes nos revoltamos conosco mesmos, ou com Deus até, falando, né? Mas por que comigo? Por que eu não consegui? Oh, meu Deus, eu queria tanto. E daí a 2, 3 semanas, um mês, você vê que o desfecho daquele não conseguir foi tão maravilhoso e tão benéfico para você que você se esquece de ajoelhar e falar, graças a Deus que não entrei naquela barca furada. Quando o sinal fecha, né? E você atrasa 2 minutos para chegar no seu destino, muitas vezes é a própria espiritualidade te poupando de um acontecimento muito pior. Aí o sinal fecha, aí tem gente que vai lá e faz o quê? Fura o sinal. Não é verdade? Então são esses sinais, são essas percepções que a gente precisa sempre estar atentos. Onde buscar essa qualidade, né? O que nos envolve e o que nós envolvemos em nossa jornada? Quais as companhias que eu estou buscando para mim? Quais os ambientes que eu estou buscando frequentar? Né? Como que eu quero ter paz de espírito se eu frequento ambientes em que a vibração e a energia é extremamente baixa? A matemática tem que fechar. A matemática tem que fechar. 2 mais 2 são 4. Nunca 2 mais 2 vai dar 3.
Então, se você tá buscando felicidade num ambiente em que ela não existe, você não vai encontrar. Ou lhe falta o discernimento, ou lhe sobra a ignorância. Né? E nós estamos aqui inseridos em outros lugares, em outras igrejas, em outros ambientes, inseridos e rodeados por espíritos tão fantásticos, tão maravilhosos e que podem acrescentar à nossa existência, assim como nós também acrescentar a eles. Né? Nós só precisamos olhar, às vezes dar um pouco o braço a torcer, né? Abandonar, deixar de lado um pouco o orgulho, a vaidade, né? Ser um pouco mais humildes, perdoar mais, né? E aí o quebra-cabeça vai se formando de uma maneira tão perfeita que não tem como você não perceber e não querer continuar nele. Eu brinco muito aqui, aquela discussão, né, que a gente tem mania de falar. Eu discuti com o fulano e ele viu bem o que eu quis dizer. Ele teve que me engolir. Ele teve que me ouvir. Eu saí, bati o pé e deixei a minha mensagem. Só que do lado de lá e do lado de cá, né, ficou o quê? Um rancor, ficou um sentimento ruim, né? E experimentem. Na próxima discussão que você tiver, né, deixa. Se o outro acha que tem razão, deixa ele sair com a razão. Porque no mínimo ele vai falar assim, ele vai sair assim, falei o que eu tinha que falar. E não vibra mais nada de ruim pra gente. Né? Então, encerra ali a troca de farpas, a troca de vibrações, né, negativas ou inferiores. E você não tem que, à noite, ao deitar na cama, ficar pensando, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter falado aquilo, ou eu devia ter falado mais, né? E aí não sobra o tempo para você descansar, para a espiritualidade lhe visitar e às vezes te convidar, te usar como um instrumento do plano superior espiritual. Então, para nós fecharmos, né? Muitas vezes nós mesmos buscamos uma contaminação, tá? E aí eu trouxe um trecho aqui do José Carlos Fernandes, é um filósofo português, onde ele diz o seguinte: como filósofos, porque o que é filosofar, gente? É pensar, é refletir, né? É articular as ideias, né? É tentar ser racional. E ele diz, como filósofos, a primeira pergunta que deveríamos fazer é sobre qual qualidade nos referimos. A qualidade da vida que nos envolve, da circunstância que nos rodeia, ou a qualidade da vida que, invisível, flui como um rio interior. Com um olhar atento, descobrimos que o que chamamos qualidade de vida são comodidades materiais, psicológicas e mentais, mas na realidade não temos o direito de chamar de qualidade de vida aquilo que adormece a própria vida. Então, muitas vezes, nós buscamos coisas tão inúteis para o nosso crescimento, e muitas pessoas conseguem chegar a alcançar essas coisas, que quando se dão conta, elas estão vendo que elas são menos felizes do que eram. Quantas pessoas que nós visualizamos ou que aparentemente parecem ser uma coisa, mas que internamente estão destruídas, ou que são extremamente comprometidas moralmente, não é verdade? Então, nós precisamos, né, saber discernir bem do que vamos querer nos contaminar. E aí ele finaliza: a verdadeira qualidade de vida é sempre fruto de uma boa escolha, e nesta há sempre um certo risco e espírito de aventura. Beleza, né? Às vezes a gente arrisca um pouquinho ali, né? Não tem certeza do resultado, mas se tem certeza que não é um bom caminho, não vá, não prossiga, fique longe, né?
Até onde estamos livres da contaminação emocional, mental, sentimental, que também é caótica e pode ser fatal? Devemos ser veículos do bem para o mundo. E hoje, como nunca, nós temos distrações frequentes, diárias, que nos desviam, né, desse caminho reto e nos desviam da busca da nossa própria felicidade. Né? Muitas vezes a gente entra num fluxo, né, e quando se dá conta, está doente. Quando se dá conta, perdeu uma pessoa. Quando se dá conta, não pediu perdão para uma pessoa que partiu. Né? Quando se dá conta, não foi visitar um amigo que não via há muito tempo e de repente também, né, deixou o corpo. E aí o arrependimento é muito amargo. Né? E às vezes nós precisamos bater o pé e fazer um sacrifício até fora do normal, mas que depois que a gente faz, a gente vê que nem era tão fora do normal. Né? E o resultado é tão benéfico. Né? O que se proporciona para o outro é tão gratificante. Então, chegando quase no final aqui, eu gostaria rapidamente de passar pelo requinte e o discernimento, que eu adoro. Requinte é uma definição que, para mim, ela passa por uma série de questões, né? E muita gente se engana com relação ao que é ser requintado, tá? Requinte está diretamente relacionado com a capacidade de se avaliar com discernimento e fazer a melhor escolha. Não necessariamente se refere a uma condição de posse, tá? De ter mais ou ser abastado materialmente. Pensar, avaliar e fazer a escolha certa. Agir com simplicidade e requinte vai nos possibilitar fazer escolhas mais adequadas para a nossa vida e para a vida dos outros. Preocupar-se com o outro, ou seja, amar o próximo, falar e agir sem julgamento, cuidando para não ferir com palavras mal escolhidas. Então, muitas vezes, tem gente que se acha muito requintado, ou que acha que vive com requinte, né? E, na verdade, é miséria pura. Né? É miséria pura. Eu tenho um vídeo na internet da Maria Helena Galvão, que é uma filósofa, onde ela fala de requinte. E aí, para resumir, ela fala assim, uma das casas mais requintadas que eu já fui era no interior, onde eu cheguei e o chão estava limpinho, a mesa posta, o café foi servido quentinho, né? Muito melhor do que casas luxuosas que eu frequentei e que eu não me senti tão acolhida como naquele dia. E ela dá outros exemplos maravilhosos. Então, está na hora de nós repensarmos a nossa ideia de requinte. Né? Requinte é poder chegar no fim de semana, estar tranquilo com a sua família, com seus filhos, sua esposa, seu marido, poder almoçar junto, né? Pensem no valor de tomar café da manhã juntos à mesa, a família, conversando e tal. Quantas pessoas fazem isso hoje ou fazem questão de buscar essa possibilidade? Isso é requinte, né? Então eu gosto muito dessa questão do requinte, porque ele está diretamente relacionado ao nosso discernimento. Muitas vezes você está achando que está vivendo uma vida aí, ó, né? E é o inverso. E quem consegue te perceber, né, realmente enxerga isso. Né? Então, assim, não me venha, né, não venha querer me convencer, que eu estou vendo nitidamente que o fluxo interior aí está completamente transtornado e desregulado. E ainda por fim, né, em Jó 34, versículo 4, nós temos: tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Em Efésios, nós temos: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz
consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Outro dia eu estava lendo um texto, ou vendo uma palestra, e aí foi do Arthur Valadares. Ele falou o seguinte: existe prazer no Senhor. O problema é que os prazeres que nós elencamos e definimos para nós são só prazeres que só beneficiam a nós. E às vezes corrompem. E às vezes nos colocam no abismo. Né? Mas ele diz, existe muito prazer no Senhor. Você só precisa saber encontrar. Né? E em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nós temos: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Né? Então, assim, naquela dificuldade, ai meu Deus, o que eu faço? E tal, não sei como resolver isso, não sei como, tenho a menor ideia do que fazer. Deus me ajude. Em algum momento, de alguma forma, essa resposta vai aparecer. E a riqueza, né? Onde depositar minha felicidade? Que riqueza cultivar na busca dessa vida interior de qualidade e reforma cristã? Ser rico é ter mais ou dar mais, né? Então o indivíduo mais rico é aquele cujos prazeres são mais baratos. Olha que beleza, né? Se os seus prazeres são baratos, você nunca vai ultrapassar o limite. Você nunca vai entrar numa dívida que você não deveria. Você nunca vai gastar mais do que tem. Você nunca vai fazer mais do que você pode, né? E a consciência e a tranquilidade estão sempre em dia. Estão sempre balanceadas. E por fim, dignidade. Devemos sair do cárcere em que nos colocamos quando apenas vivemos para sobreviver e procriar. Tá vendo, Gan? Nós hoje não mais sobrevivemos e procriamos apenas. Nós temos muito mais, né, ferramentas nessa evolução. Viver para o mundo servindo a um propósito maior que o instinto animal, simplesmente. Então, a vida digna, ela é o oposto da vida dispendiosa. O necessário é o oposto do supérfluo. E o conforto, no final, é relativo. Né? Porque não adianta eu ter uma casa luxuosa, sendo que eu não consigo dormir, porque tudo que eu gastei, que eu não tinha para colocar naquela casa luxo, exatamente. Né? Então, é relativo. Porque tem gente que tem uma casa mais modesta, mas está dormindo tranquilo. Tem os filhos ali, né, bem educados, próximos, né, a esposa dedicada, cuidando daquela casa, ou vice-versa, né, que hoje o marido cuida da casa também, né. Agora, prometo, para fechar, tá? Transição e regeneração, que é a essência do que nós falamos. Essa renovação de esperanças com Jesus está inserida nessa transição para o mundo de regeneração. E a Meimei nos trouxe manter a calma, a paciência em Jesus por meio da prece, do esforço, para se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Desenvolver mais tolerância com o nosso próximo, principalmente quando não concordamos com a opinião dele, silenciando para evitar conflitos e respeitando sempre. É o bate-boca lá, né, que eu falei. Não nos preocupar tanto com os erros alheios, e sim com os próprios erros, refletindo sempre ao final de cada dia, como nos ensinou Santo Agostinho, avaliando nossas ações acerca do que fizemos e o que poderíamos ter feito de maneira diferente. A esperança é uma via de mão dupla. Jesus e a espiritualidade têm muita esperança em nós nessa jornada de transição. Como eu falei, a espiritualidade está travando nesse momento uma guerra espiritual da qual a regeneração depende diretamente. E nós somos peças desse evento, né? Estamos amparados fortemente, todos num projeto de esforços coletivos. Por isso devemos manter a fé, a esperança e o amor. Não há como dar errado. Basta que tenhamos paciência e enxerguemos
né, com os olhos de quem pode ver. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, no final de 2021, né, não sei se todos se lembram, o Divaldo trouxe psicografou uma mensagem longa falando da pandemia e tal, e essa mensagem veio, né, tinha a participação da Pleiade, do Espírito Ismael, né, que é o braço direito de Jesus na condução do nosso querido Brasil, da pátria do Evangelho. E eles vieram, né, nos alertar e orientar a respeito do momento em que vivemos. Então, é um fato essa transição, né? Não doa a quem doer, né? Nós precisamos fazer por onde para garantir o ticket de volta, né? Esperança, meus irmãos, exige trabalho e requer a cooperação de todos. O Mestre está aí, todos os dias, chamando, e ele chama de novo, e às vezes a gente vira as costas, e ele chama de novo, né? De braços abertos. Então, essa renovação de esperanças fica melhor ainda com Jesus. Muito obrigado. E que o ano novo que se iniciará em breve, né, seja repleto de renovações, não só no dia 1º de dezembro, não só no final, só no dia 1º de janeiro e não só no final, mas durante todos os dias que a gente possa conseguir renovar as esperanças.